Olá, amigos. Nenhum conflito na história da humanidade deixou um rastro de destruição semelhante ao que a Segunda Guerra Mundial deixou. Foram mais de 55 milhões de mortos. Os dados não são 100% seguros, mas foram mais de 50 milhões, seguramente. Milhões de órfãos, milhões de pessoas mutiladas, milhões de desabrigados, uma coisa nunca vista antes. Isso sem falar também nos prejuízos materiais. Mais uma vez, toda a estrutura industrial, agrícola, financeira da Europa ficou desestabilizada, né? O conflito afetou não apenas a Europa, é claro que a Europa foi o palco principal do conflito, mas diferentemente da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos conflitos, batalhas também na África, nós tivemos conflitos na Ásia, né? Enfim, essa guerra ela teve um teatro maior do que a Primeira Guerra Mundial, tá? Então a pergunta que a gente coloca num primeiro momento é: o que foi que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial? Tá ok? A gente já falou aqui, inclusive em outros vídeos, que para muitos historiadores a Segunda Guerra Mundial ela seria um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. E isso tem muito sentido. Tem sentido porque as consequências da Primeira Guerra Mundial acabaram criando um clima internacional que acabou levando a um segundo conflito mundial. Que clima foi esse? Como se produziu esse clima? O problema maior foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, a gente sabe, foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial e por esse tratado a Alemanha e a Itália, particularmente, foram extremamente penalizadas, como se elas fossem as únicas responsáveis pelo conflito. É claro que o conflito foi um produto de uma conjuntura internacional imperialista, né, surgida a partir da segunda metade do século XIX. Tá? Então a coisa ficou muito cara para todos, mas particularmente para a Alemanha e para a Itália. A gente aqui, evidentemente, não está defendendo a Alemanha e a Itália, nenhum dos dois, porque foram tão responsáveis quanto os outros países que participaram. Só que eles perderam, né? E o perdedor, na hora de negociar, fica em desvantagem. Então, essa imposição de penas muito pesadas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes e à Itália também, que acabou, né, na Primeira Guerra Mundial mudou de lado, mas acabou também sendo penalizada porque não recebeu as recompensas que esperava. Então esse fator foi decisivo, criou um clima de revanche, né, dentro da Alemanha. Nós tivemos também aí a concorrência dos chamados regimes totalitários. O nazifascismo, né, o nazismo e o fascismo, que são dois exemplos clássicos de regimes autoritários, estados autoritários, eles surgiram exatamente no período entre guerras. Eles encontraram um quadro favorável, as democracias estavam em crise, então veio essa solução de direita, essa solução de Estado autoritário, né, apareceu como assim uma opção, né, principalmente para a Alemanha e para a Itália. Evidentemente aí nós tivemos também alguns fatos que ocorreram aí depois da Primeira Guerra Mundial que contribuíram para agravar, né, a crise internacional. Então a gente tem que destacar aqui a crise capitalista de 1929. Tá? Essa crise ela colocou em xeque as democracias. Então, de certa forma, acabou alimentando o discurso desses regimes autoritários. Então, o que acontece? O que foi que levou à guerra? Alemanha, Itália e Japão, esses três países que viriam a formar as chamadas potências do eixo, eles iniciaram uma política externa extremamente agressiva depois da Primeira Guerra Mundial. A Itália voltou a seus interesses para a África e o Japão voltou a seus interesses, evidentemente, para a China, principalmente para a região da Manchúria. Agora, a Alemanha, né, agiu de uma maneira mais complexa, né? Hitler voltou carga aí para a própria Europa, né, no primeiro momento. A ideia era controlar, né, a Europa Central. Então ele iniciou, uma vez no poder, né, uma vez Führer, né, ele iniciou essa política.
baseado aí naquele discurso de expansão, né, do chamado espaço vital, né, da Alemanha. Então, ele foi, primeiro ele anexou a Áustria, foi a chamada Anschluss, né? A Áustria, evidentemente, tinha, né, uma identidade cultural muito grande com a Alemanha, ele anexou a Áustria e, posteriormente, ele reivindicou parte do território da Tchecoslováquia, era a região dos chamados Sudetos. Isso deu muita polêmica, houve uma conferência internacional e os países que participaram, a Inglaterra, a França, entraram numa de fazer uma política de apaziguamento e acabaram cedendo os Sudetos para a Alemanha. Tá? Então, Hitler garantiu que ele não passaria dali, porque é a região dos Sudetos, nela viviam muitos descendentes de alemães, descendentes de arianos, e prometeu que a coisa iria ficar só nisso, os interesses alemães. Mas ele blefou. Né? Nesse meio tempo ele fez um acordo de não agressão com a União Soviética, com o Stalin, fato muito curioso, imagina ele fazer um pacto de não agressão com um país comunista. Né? O socialismo, o comunismo, o maior inimigo dos alemães, e ele fez exatamente um acordo. O objetivo dele, evidentemente, era evitar um confronto nessa política expansionista em duas frentes. Ele sabia que iria enfrentar a guerra na Europa, ele não queria enfrentar, né, ele tem uma outra frente de combate na Rússia, né, na Ásia, indo para a Ásia, né, naquela parte que a gente chama de Eurásia, que a Rússia chega até ali. Então ele queria evitar um confronto em duas frentes. Fez esse acordo se comprometendo a dividir a Polônia, inclusive, com a Rússia. Tá? Ele avançou, depois de pegar os Sudetos, ele tomou toda a Tchecoslováquia e acabou chegando à Polônia. Ele chega à Polônia em 1939 e a gente tem o início da guerra. E, evidentemente, ele não cumpriu acordo nenhum com Stalin. Tá? E isso levou a Rússia a declarar guerra, né, à Alemanha. Então, a partir daí, 1940, o conflito ele fica basicamente concentrado ali, né? A Rússia segura a onda, né? 1940, 41, você já vai ter a entrada dos Estados Unidos. O avanço nazista ele foi, né, nessa primeira fase da guerra, até 1941, 42, foi uma coisa assim assustadora. Hitler utilizou a chamada Blitzkrieg, né? A chamada guerra relâmpago. Ele criou uma estratégia, né, de ataque muito rápido. Ele conciliava ataques de infantaria com os panzers, né, com os blindados alemães, e os bombardeios da Luftwaffe, que era a força aérea alemã, que era terrivelmente poderosa. Né? Ele investiu muito na aviação militar, apesar disso ter sido proibido pelo Tratado de Versalhes. Ele não deu a mínima para o Tratado de Versalhes. Então, ele usou essa tática da guerra relâmpago e foi ocupando sucessivamente vários países. Foi Noruega, foi Dinamarca, né? E o alvo era também ocupar a França. Só que com a França ele deparou com a chamada linha Maginot, né? Que foi construída exatamente para impedir, né? Ficou numa região de fronteira entre os dois países, França e Alemanha, para impedir a invasão alemã. Então a linha Maginot, né, foi construída já se prevendo isso. Tá? Só que o que Hitler fez? Para poder invadir a França, ele ocupou a Bélgica, que era um país neutro. Tá? E ali os ingleses e franceses tentam ainda socorrer a Bélgica, mas o ataque alemão foi terrível. Tá? Foi quando ocorreu um episódio conhecido da Segunda Guerra Mundial, que foi a retirada de Dunkerque. Foi a pior derrota que os aliados sofreram aí, né, na Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa dramática, foi desesperadora. Tá? Então a gente teve, de um lado, o bloco, as chamadas potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado a gente teve as potências aliadas, que foi Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Então a entrada dos Estados Unidos se deu um pouco depois. Tá? Se deu em 1941, quando ocorreu o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, tá? No Havaí. E aí os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva, porque até então a Rússia estava segurando, né, a Alemanha praticamente sozinha.
Tá? Então você vai ter a contraofensiva aliada a partir daí, de 1941, 42, quando os alemães vão começando a sofrer sucessivas derrotas. Tá? A gente pode destacar aqui a Batalha de Stalingrado, foi quando Hitler tentou invadir a Rússia, né? Tomar Moscou. Foram mais de 650 mil homens. Tá? E ali os russos resistiram bravamente e conseguiram derrotar a Alemanha. Essa derrota em Stalingrado foi assim, acabou com aquele mito da invencibilidade alemã, da Blitzkrieg, da guerra relâmpago. Tá? Então essa Batalha de Stalingrado a gente pode considerar como um divisor de águas. Daí para frente a Alemanha vai começar a perder a guerra. Por quê? Porque nós vamos ter progressivamente derrotas, tá? Tanto da Alemanha quanto da Itália. A gente tem a tomada de Monte Castelo, na Itália, onde a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, participou. Tá? A gente tem também a libertação da França, que foi um episódio muito importante, o dia D, todo mundo, né, conhece, foi quando Estados Unidos, Inglaterra, Canadá conseguiram libertar a França, né, libertar Paris, que estava ocupada pela Alemanha. Paris foi ocupada, ela ficou dividida, ficou com um governo partidário da Alemanha, né, o Marechal Petain, ele era colaboracionista, e do outro lado ficou a resistência, né, liderada pelo Charles de Gaulle. De Gaulle saiu da França, foi para a Inglaterra e através da rádio BBC, né, ele comandou a resistência francesa até a libertação aí ocorrida no dia D, né, que é considerado um episódio assim realmente decisivo, né? Daí o nome, né, o dia D. Tá ok? Então, nós tivemos assim essas sucessivas derrotas alemãs até que ocorre a rendição. Berlim é cercada, né, finalmente, e Hitler suicida, ele, Goebbels, né, a Eva Braun, que era a esposa dele, e a Alemanha vai acabar se rendendo. Né? A Alemanha se rendeu, e aí a gente tem assim, isso foi no mês de maio, tá, de 1945, isso aí marcaria na prática, né, o final da guerra, porque a coisa não acabou aí. O Japão, por exemplo, continuou, né, não se rendeu, tá, e só foi se render depois do lançamento das 2 bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Foi quando o Japão se rendeu incondicionalmente. Tá? Mas oficialmente o final da guerra está relacionado com a rendição alemã, depois do cerco a Berlim. Tá? Então, assim, a Segunda Guerra Mundial ela foi muito importante, porque realmente, né, voltou a causar uma mudança muito ampla na geopolítica mundial. Nós vamos ter aí, como consequência da guerra, a Guerra Fria. Vai começar a Guerra Fria em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial e começa o conflito entre os blocos capitalistas, né, liderado aí pelos Estados Unidos, e o bloco socialista. Né? Os 2 países que foram aliados aí na Segunda Guerra, eles agora começam uma guerra indireta, né, uma guerra de influência, que foi a Guerra Fria. Nós vamos ter também, como desdobramento, o início do processo de descolonização da África e da Ásia. O imperialismo ele passou a ser muito questionado depois do final da Segunda Guerra Mundial, porque afinal de contas os aliados lutaram contra o imperialismo nazista e vários países aliados mantinham colônias na África, colônias na Ásia. Então isso, né, gerou um clima assim meio constrangedor para esses países. Então a pressão pela descolonização ela foi se intensificando a partir daí. A gente teve também a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Tá? Ela é criada aí exatamente no final da Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? E a ONU ela tem uma função assim muito mais ampla, né, do que, por exemplo, a Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, de fato, foi o maior de todos os conflitos já ocorridos na história do planeta. Tá? E está, conforme a gente colocou aí no início,
vinculada diretamente à Primeira Guerra Mundial. A gente tem, assim, uma sequência interessante de fatos. Tudo começa com o imperialismo do século XIX, as disputas entre os países europeus por colônias na África e na Ásia. Essas disputas levam à Primeira Guerra Mundial, que acabam levando ao surgimento dos regimes totalitários, que por sua vez vão acabar levando à Segunda Guerra Mundial. É uma sequência, tá ok? Então fica de olho, porque esse é um tema super presente em qualquer vestibular. Tá bom, gente? Beijo para vocês e até a próxima.